Starting. All attendees are in listen-only mode. Saudações a todos, sejam bem-vindos a este webinar conjunto da DCMI e Assist. O meu nome é Ana Alice Batista e sou Presidente eleita do Conselho de Administração da DCMI. Sou também uma das responsáveis pelos webinars da DCMI. Hoje tenho o prazer de apresentar a série conjunta de webinars, bem como os apresentadores e tópicos de hoje. Os webinars conjuntos DCMI e Assist são apresentados como um serviço aos membros da DCMI e da Assist e aos convidados. O objetivo é promover o discurso e práticas de metadados inovadores. Hoje a nossa apresentadora é Mariana Corado Malta. A Mariana é engenheira eletrotécnica e doutora em Sistemas de Informação. É professora adjunta no ISCAP, Porto, Portugal. Atualmente está de licença sem vencimento para trabalhar no Laboratório de Inovação em Humanidades Digitais na UNED, em Madrid, Espanha, onde está a desenvolver um perfil de aplicação para a poesia europeia no projeto Pós-Data. O webinar de hoje é sobre o MIFORMAP, um método baseado em engenharia de software para desenvolver perfis de aplicação de metadados. O MIFORMAP é o resultado da tese de doutoramento da Mariana. Ela e outros colegas estão agora a trabalhar no seu amplo processo de validação. Quem está a assistir ao webinar terá a oportunidade para colocar questões aos apresentadores perto do fim do webinar. Há um painel à direita da tela para inserir o texto das perguntas. Pedimos que aguardem para inserir o texto até perto do final do webinar. Eu vou moderar as perguntas e respostas e responderemos a todas as perguntas que o nosso tempo permitir. O webinar demorará cerca de 50 minutos e teremos cerca de 20 minutos para perguntas e respostas. Agora, peço ao Stefan que passe a Mariana o controle para a sua apresentação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do sítio onde estejam. Queria agradecer, antes de mais, à DCMI e pessoalmente à Ana Alice por me terem convidado para fazer este webinar. Para mim é uma oportunidade poder mostrar o trabalho que tenho estado a desenvolver e é uma forma, de facto, de disseminar este trabalho. Como a Ana Alice já disse, este trabalho foi feito no âmbito da minha tese de doutoramento, que aconteceu no Centro de Investigação Algoritmi, na Universidade do Minho, em Portugal, e a minha orientadora foi a Ana Alice. E, portanto, tudo isto em Portugal. Queria dizer que este método foi desenvolvido com cuidado, não é? E tendo como base todo um conhecimento já existente na comunidade da engenharia de software e também na comunidade de metadados que tem vindo a desenvolver perfis de aplicação ao longo dos tempos. Alguns destes perfis poderemos dizer que não foram formalizados como tal, outros sim. E, portanto, posso dizer que fui fazer uma pesquisa sobre processos de desenvolvimento de software e fui ver como é que a modelação de dados foi feita, é definida, ou como eles dizem como deve ser feita. Dou como exemplo o Rational Unified Process, que é digamos que teve uma grande influência no MIFORMAP. Depois fui fazer também estabelecer o estado da arte nos métodos de desenvolvimento de perfis de aplicação e volto a dizer que alguns destes, enfim, de facto não existia não encontrei nenhum método para desenvolver perfis, mas encontrei muitas formas de fazer, não é? Sejam eles perfis formalmente estabelecidos ou outras formas que podemos também dizer que são perfis. E além disso, entrevistei três pessoas em três partes diferentes do mundo e que desenvolveram perfis de aplicação. Como já disse também a Ana Alice, este método tem uma perspectiva do meu lado, que sou engenheira, não é? E, portanto, na escola onde eu estava, que era uma escola de engenharia,
onde está o centro alvo de investigação e, portanto, tem uma perspectiva de engenharia de software. Na nossa intenção, de maneira nenhuma, apresentar isto como uma solução universal, mas sim como uma solução, outras poderão existir. E também é a nossa intenção estabelecer um ponto de partida, eu penso que isto é que é o mais importante, para o estudo e o desenho de métodos de desenvolvimento de perfis de aplicação de metadados, ao qual eu posso também comumente conhecido por MAP, não é? Que vem do termo em inglês Metadata Application Profile. Ora, é importante dizer o que é que eu entendo por um método. Não é mais do que a seleção das técnicas, o controle da sua utilização e a integração de resultados parciais, o que em cada uma das etapas desse processo. O que é então o MIFOR-MAP? É um método que define um caminho, não é? Que devo seguir, com que atividades devo desenvolver, quando é que eu as desenvolvo, não? Como é que elas estão ligadas umas entre as outras e, no final, no fundo, que resultados ou que artefactos ou que entregáveis, enfim, podemos utilizar muitos termos, ou resultados parciais, é que cada uma dessas atividades deve produzir. Além disso, o MIFOR-MAP define a equipe de trabalho ideal, certo? Começo por dizer que, como qualquer projeto, o desenvolvimento de um perfil de aplicação deve ter um gestor de projeto. Penso que não preciso explicar o que é um gestor de projeto. Gostaria só de dizer que um gestor de projeto deverá ser uma pessoa que tem uma visão global das organizações que estão empenhadas no desenvolvimento desse perfil e dos objetivos que essas organizações têm. Gostava também de dizer, antes de avançar, que esta equipe é uma equipe multidisciplinar, que tem vários perfis, que eu vou continuar a descrever, não é? E que estes perfis não significa que seja uma pessoa por perfil, não é? Posso ter uma pessoa que desempenha vários perfis e posso até ter um perfil que é desempenhado por várias pessoas. Então, o gestor de projeto, outro perfil é o analista de sistemas. O analista de sistemas deverá ter duas áreas de competências. A primeira deverá ter competências técnicas em elicitação de requisitos e de modelação de dados. Depois deverá ter uma compreensão do domínio de aplicação de forma a entender, de facto, as motivações que levam a identificação dos requisitos mais relevantes. O perfil seguinte é o desenvolvedor semântico. O desenvolvedor semântico tem que ser um especialista, não é? Em desenhar metadados e, obviamente, tem que saber compreender os conceitos da web semântica. Depois, o editor técnico, que é um perfil que tem como, no fundo, tem como competência ou vai desenvolver a documentação, tudo o que tem a ver com documentação da aplicação. É importante que tenha, de facto, competências técnicas de escrita e de conhecimento também do contexto de aplicação, do perfil de aplicação. É também interessante que este editor técnico tenha algum conhecimento de web semântica. O perfil seguinte é o especialista no domínio de aplicação, que, como o nome diz, é um especialista do contexto onde estamos a trabalhar em termos de domínio de aplicação, e também era importante que este especialista tivesse alguma experiência na utilização de uma ferramenta que utilizará no futuro o perfil de aplicação. E, finalmente, um utilizador final, como perfil,
temos vários potenciais utilizadores finais, programadores, por exemplo, programadores que vão depois aplicar o MAP a um determinado sistema, pessoas que alimentem um sistema que usa o perfil de aplicação e pessoas que consumam informação desses mesmos sistemas. É importante que este tipo de pessoas tragam para a equipe de trabalho e para o desenvolvimento do perfil a informação que tenha a ver com a sua experiência do dia-a-dia, né, no manuseamento destas ferramentas que irão utilizar o perfil de aplicação. O MIFOMAP, em projetos grandes, define uma equipe central que tem a ver com os perfis com competências técnicas, que é o analista de sistemas e o desenvolvedor técnico, estes, digamos que são os que vão estar mais envolvidos no desenvolvimento do perfil, mas é importante dizer que todo o trabalho que é desenvolvido pela equipe central deverá ser validado por todos, isto é, a equipe estendida. Como eu disse anteriormente, o MIFORMAP baseia-se, ou não disse, mas vou dizer agora, baseia-se naqueles métodos de desenvolvimento de software na sua fase inicial de modelação de dados, mas também tem como base o enquadramento de Singapura e os guias da DCMI sobre como desenvolver, enfim, que definem o que é um perfil de aplicação. Ora, o enquadramento de Singapura, que é um documento muito importante, que definiu o que era um perfil de aplicação, que era no fundo, é um conjunto de documentação onde estão definidos os requisitos funcionais, onde está definido o modelo do domínio e onde há um Description Set Profile, que eu traduzi como o perfil de conjunto descritivo, mas enfim, não sou propriamente uma tradutora e acredito que isto não esteja bem traduzido. E estes três chamados deliverables, que são resultados, não é? Artefactos resultados, são obrigatórios. E depois ainda diz que é importante desenvolver guias de sintaxe e guias de utilização e guia de utilização do perfil, que são dois resultados opcionais. E portanto, o MIFORMAP baseia-se um bocado nestes pontos, não é? No fundo, nós não vamos desenvolver o Description Set Profile antes de definir requisitos funcionais. Há aqui uma ordem. Os guias da DCMI não definem ordens, mas há uma ordem implícita e, portanto, eu dei-lhes nomes, S1, S2, S3, S4, S5, enfim, o MIFORMAP define como S1 é a etapa de Singapura 1, onde se tem que desenvolver requisitos funcionais, a etapa de Singapura 2, onde tem que se definir o modelo de domínio e por aí fora. Isto era importante fazer esta introdução para perceberem o que vem a seguir. Então, como é que nós vamos descrever o método? Eu vou descrever o método apresentando o caminho, não é? O decorrer das atividades que têm que ser seguidas ao longo do tempo e utilizo um diagrama, o ML, onde podemos ter diagramas de classe de nível 0 e de nível 1. No nível 1, vamos decompor atividades que estão indicadas do nível 0 como sendo compostas. Por exemplo, neste diagrama de nível 0, que é o que mostra todas as atividades, existem atividades que são compostas, porque têm ali um asterisco. Portanto, S1, S2, depois podemos ver aqui S3.3, também tem um asterisco, são atividades compostas. De lembrar também que há atividades que são compostas, que por sua vez também podem ser compostas. Podemos ver aqui a laranja, digamos que as entregas de Singapura que são obrigatórias e as outras com uma cor mais clara que não são obrigatórias.
Gostava também de dizer que o MIFOMAP, apesar de indicar a ordem das atividades, sequencialmente ou em paralelo, o ciclo de vida é evolutivo e adaptativo. E, portanto, isto quer dizer que a qualquer momento nós podemos voltar atrás no trabalho e verificar ou modificar alguma coisa que não esteja propriamente bem, que precise de ajustes. Isso significa que depois temos, se calhar, voltar ainda mais atrás para ajustar o que está dependente disso, não é? E continuar também ajustando o que está para a frente. É, portanto, um processo iterativo que depende de muitos fatores, depende da complexidade do perfil, por exemplo, depende da experiência da equipe, de facto não se faz um perfil todos os dias e as pessoas fazer uma vez dá-lhes alguma experiência, mas não serão assim propriamente tão bons quanto aqueles que fizerem muitas vezes. Não sei se haverá aí tanta gente a ter feito muitos perfis. Portanto, vamos começar por apresentar a necessidade do desenvolvimento de um glossário. Um glossário é desenvolvido ao longo de todo o processo e é muito importante num projeto como o desenvolvimento de um perfil de aplicação, porque as equipes são multidisciplinares, não é? Temos pessoas que vêm de mundos diferentes e, portanto, usam linguagens diferentes, chamam coisas diferentes, chamam a mesma coisa a coisas diferentes e vice-versa. Portanto, um glossário ajuda melhora a comunicação e evita mal-entendidos. Um glossário, no fundo, é uma lista de palavras-chave acompanhadas de uma definição, utilizadas pela equipe de desenvolvimento do MAP. E como é que isto se faz? Simplesmente, sempre que acontecer haver algum conceito onde as pessoas não se conheçam ou que haja algum mal-entendido, abrimos uma nova entrada no glossário e com toda a equipe definimos qual é o seu significado. Isso pode-se utilizar uma ferramenta online, porque é frequente desenvolvimentos de perfis de aplicação serem feitos com uma equipe que estejam presentes à distância, não é? E, portanto, só com ferramentas na web é que podemos realmente trabalhar em conjunto. Todos devem participar nesta atividade e quem lidera é o gestor do projeto. Depois passemos à atividade número 2, que é o desenvolvimento da documentação do perfil. E mais uma vez também é feito ao longo de todo o processo de desenvolvimento do perfil. Não é mais do que o registro dos resultados do processo de desenvolvimento, assim como a justificação das escolhas feitas. O desenvolvimento desta documentação em qualquer processo é essencial, uma vez que os documentos produzidos irão ajudar os utilizadores do perfil, por exemplo, programadores de apps ou programadores de qualquer tipo de aplicação, a aplicar corretamente as propriedades e também, e isto é que é muito importante, se houver futuros desenvolvedores de MAP que gostarão de saber experiências já acontecidas, para não fazerem os mesmos erros, já têm as situações escritas em relatórios, no fundo é o que é a documentação. E mais, se, por exemplo, se decidir fazer uma versão 2 do perfil então, mais no futuro, não se voltar a repetir os mesmos erros, não é? E isso estar tudo registado. Quem faz é a equipe central, porque é a equipe técnica, obviamente, e quem escreve efetivamente é o editor técnico. Depois passamos então para a primeira etapa de Singapura. Na primeira etapa de Singapura, o objetivo final é ter um conjunto, uma identificação dos requisitos funcionais. Ora, é uma atividade composta por várias atividades, em que a primeira se trata da visão. A visão é então um documento que define o que os desenvolvedores desejam alcançar com o desenvolvimento do MAP, define o âmbito do MAP
e o resultado deverá ser um documento simples de texto com uma visão clara e sem ambiguidades. Ora, isto pode ser feito com a técnica do brainstorming, onde todas as pessoas se juntam a um espaço, seja ele físico ou virtual, e que vão colocando ideias num quadro e que no final essas ideias sejam organizadas e sejam colocadas num texto. Quem faz deverão ser todos a participar e quem lidera deverá ser o gestor do projeto. Depois passamos para o plano de trabalho, que também não é nada de especial relativamente a qualquer outro projeto. Penso que não é preciso explicar, porque de facto é algo que qualquer projeto deva fazer. Ao mesmo tempo que desenvolve o plano de trabalho, começa-se a trabalhar na definição do domínio de aplicação. Ora, esta atividade tem como objetivos compreender o âmbito do perfil e ainda definir os limites da aplicação do perfil, que é algo que é muito importante, porque as pessoas têm sempre tendência em quererem descrever o mundo inteiro, não é? E, portanto, ao definir os limites logo no início, mais à frente, temos que vir revisitar o domínio de aplicação para perceber até onde é que nós queremos ir, ou devemos ir, é onde está definido, não é? Esta atividade pode ser feita utilizando diferentes fontes, todas ou algumas. Primeiro, fazer um estudo da literatura e documentação, onde existem os conceitos do contexto e de aplicação. A segunda, poderemos fazer visitas a atividades organizadas pelas entidades do contexto de aplicação, tem como objetivo a recolha de informação. E a terceira, por exemplo, falar com especialistas do contexto da aplicação ou realizar atividades de observação enquanto eles trabalham, utilizando técnicas de entrevistas ou de observação direta. Isto deve ser feito por todos, mas de facto quem é o responsável é o especialista do domínio da aplicação. Depois passamos para uma terceira atividade, que é a definição, a elicitação dos requisitos de alto nível. Ora, a elicitação dos requisitos de alto nível não é mais do que uma lista com requisitos funcionais e não funcionais, que são expressos pela equipe de trabalho. Portanto, este documento deverá apresentar uma pequena descrição por cada requisito. A equipe de trabalho pode usar a mesma técnica, o brainstorming, utilizada na definição da visão. Pode começar a elicitar requisitos nas atividades de observação direta, por exemplo, também, uma vez que os limites entre as atividades não são efetivamente rigorosos. E mais uma vez todos deverão fazer isto e o analista de sistemas é o responsável pela atividade. Finalmente, temos a atividade composta de desenvolvimento do modelo de casos de uso, que no fundo são duas atividades. O primeiro, vamos definir o diagrama de casos de uso, que é algo que quem vem da área da engenharia de software sabe perfeitamente do que se trata. E, portanto, há muita literatura que nos apresenta como desenvolver casos de uso. Ora, um caso de uso apresenta os atores que interagem nos casos de uso e descreve as funcionalidades do sistema. Os casos de uso oferecem formas sistemáticas e intuitivas de capturar os requisitos funcionais. E, portanto, um caso de uso é uma sequência de ações que o sistema realiza e um ator é alguém ou alguma coisa fora do sistema que interage com o sistema. Portanto, o que nós vamos fazer é perceber quais são as coisas que nós queremos fazer e quem é que as vai fazer. Tem aqui referências no final dos slides, dos diapositivos, podem ver as referências completas para poderem procurar, caso estejam interessados. Esta atividade é feita por todos, mas de facto é um analista de sistemas que vai montar os casos, não é? Portanto, é o responsável, é o especialista nesta área. Finalmente, depois de identificados os vários casos de uso, vamos pormenorizar cada um deles. E para isso utilizamos, portanto, vamos explicar
tintim por tintim, não é? Explicar pormenorizadamente a sequência das ações que consiste cada caso de uso. Podemos utilizar, temos documentação, mais uma vez, onde nos dão modelos e guias para preenchimentos dos modelos, e portanto penso que isto são coisas mecânicas, mas são passos muito importantes para a identificação dos requisitos funcionais. Portanto, o que é que acontece? Depois de definir tudo isto, vamos ter identificados quais são os requisitos funcionais. Estes requisitos funcionais servirão de base à definição do modelo de domínio, que é a atividade que vem a seguir. Na realidade, a seguir ao desenvolvimento dos requisitos funcionais, temos duas atividades. Temos esta, que acabei de definir, que é dizer que é o desenvolvimento do modelo de domínio, e temos a outra que já veremos a seguir. Ora, o desenvolvimento do domínio tem três atividades, é uma atividade composta com três atividades. A primeira é a definição do modelo de domínio. O modelo de domínio não é mais do que um desenho, onde identificamos os objetos mais importantes do contexto do sistema. O modelo de domínio é uma descrição das coisas que os metadados irão descrever e da relação entre essas coisas. O modelo de domínio é um modelo básico para a construção do perfil da aplicação e baseia-se, como eu já disse, nos requisitos funcionais. Ora, o desenho tem que seguir regras e para isso é que existem técnicas para modelos de domínio. Podemos também chamar ao modelo de domínio modelo de dados, ok? E, portanto, as técnicas que existem na engenharia de software são, por exemplo, a entidade de relacionamento, o diagrama UML ou até, por exemplo, um gráfico RDF. É importante dizer que se a equipe de trabalho tiver acesso à documentação que descreva recursos ou bases de dados de domínio de aplicação, podemos também recorrer a esses documentos e não somente aos requisitos funcionais. Isto é feito pelo analista de sistemas, é liderado pelo analista de sistemas e deve ser feito pela equipe central. Mas, como eu disse, sempre validado pela equipe estendida. Ora, uma vez definido o modelo de domínio, temos que validar este modelo, não é? E para validar este modelo, temos primeiro que definir como é que o vamos validar. E, portanto, a definição dos critérios de teste do modelo de domínio define uma forma ou um modelo para testar se o MAP, se o modelo suporta os requisitos funcionais definidos na atividade S1. Portanto, a equipe de trabalho deverá verificar se os atributos que foram escolhidos no domínio da aplicação suportam os requisitos funcionais. Portanto, o que acontece é que qualquer modelo é algo que não é tangível e, portanto, não é fácil encontrar formas de validação de modelos de domínio. Um exemplo que Emma Tonkin dá é a realização de paper prototyping, não é? Protótipos em papel. Por exemplo, eu, num projeto que agora estou aqui a fazer em Madrid, na comunidade de poesia europeia, nós utilizamos folhas de Excel, não é? De Excel, ou enfim, folhas de cálculo, não é? Onde as pessoas tinham que preencher uns campos vazios, onde tínhamos a lista das propriedades com domínio e contradomínio. Portanto, era uma atividade feita no computador e onde nós estávamos presentes, os membros da equipe central, a ajudar pessoas que vieram de propósito para fazer esta atividade, que eram, digamos que, representantes de bases de dados que existem na web, onde podemos aceder livremente e onde podemos tirar informação sobre poesia, não é?
portanto, que foram a base, na realidade, do nosso trabalho. Ora, esta definição dos critérios é feita por todos, mas é o desenvolvedor semântico que se tem que responsabilizar por isso. Finalmente temos o teste, não é? Que não é mais do que a aplicação do teste definido na atividade anterior. E claro, a forma como o fazemos depende da técnica que definimos em S2.2, na definição do teste. Quem é que vai fazer isto? Como eu disse, no meu caso, aqui em Madrid, são potenciais utilizadores finais. Todos eles são potenciais utilizadores de futuras aplicações que se irão desenvolver baseadas no MAP. Mas podem também ser programadores dessas aplicações, não é? E ainda podem ser membros da equipe de trabalho que tenham estado envolvidos no levantamento dos requisitos. Mas esses, claro, estão um bocadinho viciados e não serão os melhores, as melhores pessoas para testar. Portanto, definindo o modelo de domínio, seguimos para as atividades seguintes. Mas antes, como eu disse, vamos ver no que consiste esta atividade A3, a que chamamos Environmental Scan, e que eu tive alguma dificuldade em traduzir e, portanto, perdoem-me se não está bem traduzido. Vamos chamar-lhe um mapeamento do ambiente. É um relatório que contém uma revisão dos esquemas de metadados que estão disponíveis em qualquer serialização da web semântica, por exemplo, Turtle, RDF, XML, JSON, o que for, e que poderão servir às necessidades do modelo de domínio. Ora, isto como é que se faz? Temos que procurar, temos que pesquisar a web. Claro que o desenvolvedor semântico, que é quem faz esta atividade, é uma pessoa com alguma experiência e que tem algum conhecimento e que saberá, já conhecerá muitos esquemas de metadados e, portanto, essas pesquisas ficam facilitadas. Mas existem ferramentas online onde isso pode ser descoberto. O Open Metadata Registra, o Linked Open Vocabularies e o Basel Register of Thesauri. Como é que isso pode ser feito? É uma tabela, no fundo, podemos usar uma folha de cálculo, onde registamos a informação de cada esquema de metadados. O URI, uma descrição, no fundo, em que contexto é que aquilo é aplicado, e um URL onde podemos ir buscar informação. Outra atividade, então, seguida ao S2, será o S3, que é o desenvolvimento do conjunto descritivo, o Description Set, que é uma atividade composta, não é? Por várias atividades. Comecemos pela primeira, que é o alinhamento de vocabulários. Não é mais do que combinar os termos dos esquemas de metadados identificados no mapeamento do ambiente com as necessidades do modelo de domínio. Identificar numa tabela os pares, atributo do modelo de domínio, propriedade do esquema de metadados. Notar que é possível identificar mais do que um par para um mesmo atributo, não é? Poderá haver mais do que um esquema de metadados que responda à minha necessidade. No entanto, no final vou ter que eleger e é o que irá ser incluído na atividade que vem a seguir. De notar que algumas propriedades poderão não estar presentes nos esquemas identificados, mas poderão estar presentes com a semântica adequada em outros esquemas de outros domínios de aplicação. No caso de propriedades mais genéricas, deverão ser privilegiados esquemas de domínio transversal, o chamado cross-domain, tais como os termos da DC, não é? Ora, isto é feito pelos desenvolvedores técnicos, mas de facto o responsável, pela equipe central, mas de facto o responsável é o desenvolvedor semântico. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um alinhamento de vocabulários, onde temos as propriedades aqui, não é? Por exemplo, o nome, a descrição, e-mail, URL, e as possibilidades em termos de esquema de metadados e propriedade, não é? O title do DC Terms e o Good Relations Name eram duas possibilidades para o nome de uma organização
neste caso, tinha a ver com economia social e solidária. E, portanto, por isso fui buscar o Good Relations, porque é uma ontologia para o e-commerce, não é? E, portanto, que estava de uma maneira dentro do contexto, mais ou menos, da economia social e solidária. Portanto, a ideia é preencher uma tabela com todas as propriedades e cada uma as possibilidades que podem servir o atributo do modelo de domínio. Uma vez feito o alinhamento de vocabulários, passamos para uma outra atividade, que é a definição da matriz de restrições. No fundo, agora não podemos ter várias hipóteses, vamos ter só uma hipótese para cada termo. Detalhamos cada atributo do modelo de domínio em termos das suas restrições, através da identificação dos termos de metadados, não é? Portanto, a partir do alinhamento de vocabulários, e depois também podemos definir esquemas de codificação de vocabulário ou de sintaxe, para restringir ainda mais cada termo, não é? O MIFOR-MAP fornece um modelo de matriz de restrições, que está baseado na matriz definida pelos guias da DSMI. Este modelo tem duas tabelas. Eu penso que tenho aqui, exatamente. Este modelo tem duas tabelas. A primeira, onde introduzimos os dados de cada namespace, né, que vamos usar, por exemplo, de DC Terms, e aqui pomos o IRI do DC Terms e aqui DC, ou que seja, o prefixo, não é? E por aí fora, aqui poríamos FOF e depois poderíamos o que entendêssemos. E depois na segunda, por cada propriedade, vamos preenchendo as propriedades, aqui colocamos a que domínio pertencem essas propriedades e vamos introduzindo o termo dessa propriedade, o condomínio e depois as várias possíveis restrições e ainda a cardinalidade, e ainda podemos acrescentar uma pequena definição desse termo. Portanto, isso é a nossa matriz de restrições e fazemos isso para todas as propriedades. O responsável é o desenvolvedor semântico. Uma vez definida a matriz de restrições, passamos para o teste dessa matriz. Ora, eu queria dar ênfase a estas validações, já falámos na validação do modelo de domínio e agora estou a falar da validação da matriz de restrições, porque é aqui, tomando tempo nessa validação que nós estamos a pôr rigor no nosso trabalho e que podemos dizer que chegaremos ao fim com mais alguma qualidade, não é? E, portanto, aqui mais uma vez vamos testar a matriz de restrições. Temos que primeiro definir como é que queremos fazer esse teste. Segundo, queremos desenvolver esse teste e, finalmente, queremos saber como é que foi a experiência ao desenvolver esse teste. Portanto, no primeiro, cá está, vamos fazer o teste. Portanto, temos que arranjar mais uma vez uma maneira, como tudo isto é algo que não é tangível, de realizar. Portanto, como é que isto se vai fazer? É identificar um conjunto de recursos reais, não é? Que sejam um exemplo fiel do domínio de aplicação, do perfil da aplicação, e completar um mapa que o MIFOR-MAP, fornece com dados referentes a cada recurso. Portanto, o mapa pode ser algo assim, onde estou aqui à procura, que tinha aqui a minha cábula. Portanto, cada recurso deverá ser preenchido com a instância da classe, as várias propriedades e o valor que essas propriedades tomam. Ok? Depois de fazer esta verificação, ao mesmo tempo que estamos a fazer esta verificação,
queremos desenvolver um questionário para que depois as pessoas que fizeram o teste desta matriz nos digam como foi a sua experiência, não é? Por exemplo, o questionário, no fundo, é administrado, não é? O seu objetivo é avaliar as dificuldades da atividade de teste da matriz de restrições, e, portanto, é entender se existem dados para os quais não há propriedades disponíveis na matriz de restrições, se há propriedades definidas da matriz que não são adequadas aos recursos, e por aí fora, não é? Definir, por exemplo, um conjunto de questões, e as questões poderiam ser do tipo: é capaz de descrever todos os seus dados com os elementos disponíveis? Se não, refira as suas dificuldades. Houve alguma propriedade da matriz de restrições que não pode preencher? Qual? Isso aconteceu por falta de dados ou porque não faz sentido para si? Por exemplo, outra ainda, teve alguma dificuldade particular em descrever os seus dados? Houve algum tipo de ambiguidade? Pronto, portanto, podemos realmente fazer um questionário para depois administrar esse questionário. Portanto, todas as pessoas que participaram no teste da matriz de restrições podem responder ao questionário, que, enfim, tem o seu valor, é uma avaliação qualitativa, mas penso que poderá dar um bom feedback aos desenvolvedores do MAP para corrigir, fazer alguns acertos. Não é expectável que esta validação nos leve a corrigir grandes coisas. Penso que é no modelo de domínio que é mais importante a validação do que na matriz de restrições. Se neste momento houver questões em determinados dados que não existiam, ou melhor, propriedades que não havia propriedades suficientes para descrever os dados dos recursos, isso é grave e significa que o modelo de domínio não foi bem desenvolvido. E, finalmente, a última atividade do S3, desenvolvendo o conjunto descritivo, é a codificação do conjunto descritivo, que não é mais do que, a partir da matriz de restrições, descrever na linguagem do DSP, definida por Nielsen, o perfil. Ok? Portanto, isso é feito pelo o desenvolvedor semântico. Depois, ao mesmo tempo que se desenvolve este S3, e eu há bocado esqueci-me de dizer que esta atividade A3 termina precisamente quando se termina a definição da matriz de restrições, está bem? Está aqui bem explícito. Ora, os guias de sintaxe e de utilização se começam precisamente no mesmo momento em que o S3 começa e vão acabar no fim do S3, está bem? As guias de sintaxe descrevem qualquer sintaxe específica do perfil da aplicação e como é que se desenvolve um guia com um processador de texto, não é? Não é nada de especial. As guias de utilização são, no fundo, um guia para o utilizador poder aplicar bem todas os termos e as restrições definidas no perfil da aplicação. E, mais uma vez, isso é feito com o processador de texto. Para terminar, a última atividade, que é a validação em produção, é algo que a equipe de trabalho tem que ponderar se deseja ou não fazer. Depende dos objetivos que essa equipe tem. A validação em produção valida em produção o perfil da aplicação. Mas é importante dizer que as modificações só deverão ser feitas num ambiente controlado antes de publicar o perfil. Se os resultados desta validação em produção determinam a necessidade de fazer mudanças e se esse perfil ainda não foi libertado para a web, então as componentes que foram desenvolvidas
podem ser alteradas de acordo com as necessidades, não é? E claro, não nos esquecermos que as modificações feitas num determinado deliverable ou no resultado parcial põem implicações também nos que vêm a seguir. Agora, se o perfil já estiver em produção, é complexo, não é? Essas modificações. Portanto, eu recomendo que não devem ser feitos, não devem ser feitas alterações, uma vez que as aplicações da web semântica têm muitas interações e muitas implicações em outros sistemas. As modificações de perfis de aplicação são uma tarefa muito delicada de gerir, uma vez que é provável que essas modificações possam influenciar negativamente todas as instâncias, não é, que utilizam o perfil. Portanto, se de facto há modificações a serem feitas, elas devem ser planeadas com muita antecedência, devem ser discutidas muito aprofundadamente com toda a comunidade que utiliza o perfil de aplicação para mitigar ou minimizar impactos nessas instâncias que utilizam o MAP. Ora, upgrades são admissíveis, como é natural, quando representam um alargamento do âmbito do perfil e não têm um impacto negativo sobre o que já existe. Com isto, eu termino a minha apresentação do método. Vocês irão receber estes slides, estas diapositivas penso que ainda hoje ou amanhã, não sei. De qualquer maneira, era só para dizer que tem aqui as referências que apareceram durante o texto. Temos já algumas aplicações, mas que são de versões transitórias de trabalho, não é? Estamos à espera de ter a nossa versão, a versão do MIFOLMAP número 1, publicada num jornal científico, mas numa publicação científica, mas ainda está em peer review. Resta-me agradecer a vossa atenção, espero que tenha sido interessante e vou passar a palavra à Ana Alice para ela então agora moderar o pequeno debate que possamos ter já a seguir. Stefan, can you please give the floor to Ana Alice? Obrigada, Mariana. Queria avisar a audiência que, se quiserem, podem colocar agora perguntas. No lado direito da vossa tela, vocês encontram uma caixa onde podem colocar as perguntas. E, entretanto, enquanto não aparece nenhuma questão, eu pergunto à Mariana se nós temos no MIFOLMAP, se temos, o MIFOLMAP parece algo complexo para quem está a entrar, não é? Se realmente nós temos que seguir todas aquelas atividades ou se podemos entrar a meio, se podemos saltar algumas atividades. De facto, eu não falei disso porque não tive tempo, não é? Mas ainda bem que tenho agora tempo, que é importante. De facto, isto assusta um bocadinho as pessoas, talvez. Há algumas atividades ali que poderão ser, como eu disse durante a apresentação, quando nós temos alguns documentos que nos podem ajudar a compreender os conceitos para o modelo de domínio, não é? Sobretudo quando temos bases de dados na web de documentos, isso é uma coisa muito comum nos dias que correm, podemos recorrer à documentação técnica que descreve os modelos que estão por trás das bases de dados, não é? E isso pode ser um bom ponto de partida.
outra coisa também interessante é estudar as funcionalidades dos websites, não é? E a partir daí perceber as necessidades informacionais em termos de dados que aquelas funcionalidades necessitam. E, portanto, aí aquela primeira parte de requisitos funcionais e modelo de domínio é algo que é feito a par, não é? E que se alimentam mutuamente. Pronto. E que, portanto, podemos ali tirar aquela coisa dos high level requirements, podemos retirar essas atividades e a definição dos casos de uso, não é que não podemos fazer isso com as interfaces web, mas se calhar não precisamos de ir a um pormenor tão grande porque já temos as bases de dados por trás. Outra coisa que eu queria dizer ainda em relação a essa tua questão é quando estávamos a desenvolver, e tu sabes muito bem, não é, o método, pensamos que seria interessante ter uma versão light, não é? Uma versão leve, uma versão mais simplificada para projetos mais pequenos, mais simples. E isso está em carteira para ser definido, sobretudo baseado ou digamos inspirado nos agile processes, não é? E portanto isso é algo que ainda vamos continuar a trabalhar. Muito bem, muito obrigada, Mariana. Digo que temos aqui não uma pergunta, mas um comentário do Filipe Augusto Aracaki, que trabalha também já agora, tem-me dado uma grande ajuda na comunidade DCMI Iberoamérica do Facebook. Ele diz: agradeço a disponibilidade da Mariana, é muito interessante o método desenvolvido e foi muito clara a apresentação. Como ainda temos algum tempo, eu era capaz de colocar mais uma ou duas questões. Portanto, a segunda questão que eu te coloco, então, é este método vai beber ao enquadramento de Singapura, ao Singapore Framework, e vai beber também aos métodos de desenvolvimento de software e ao que tu apuraste nas entrevistas com enfim, com desenvolvedores de perfis de aplicação, mas de perfis de aplicação completos, não são quaisquer perfis de aplicação completos. Mas pode colocar-se a questão, é realmente necessário a gente ter um método? O que nós temos em Singapura, no enquadramento de Singapura, não é suficiente? Se é realmente necessário a gente ter um método, a pergunta é para que é que servem os métodos, não é? Eu penso que sim, eu penso que a complexidade do desenvolvimento de um perfil de aplicação é grande, e se queremos fazer bem, eu penso que é importante seguirmos um método, porque nos organiza. Porque é que existem métodos de desenvolvimento de software? No fundo, eu acho que acaba por ser a mesma pergunta. Eu aqui estava a pensar mais, qual é a vantagem que tem a utilizar o Uniform Map relativamente... Sim, eu ia passar agora essa parte. Portanto, essa pergunta que tu fazes, eu acho que é interessante, é para que é que serve um método. No fundo, o que tu te perguntaste foi para que é que serve um método. É uma pergunta que eu vou levar comigo para casa e vou ficar a pensar nisso. Para mim, intuitivamente, eu prefiro um método do que a não ter um método. Porque, primeiro, não se fazem... Agora já estou a ter respostas, não é? Primeiro porque não se fazem perfis de aplicação todos os dias, não é? E de facto não há gente assim tão experiente a fazer, acho eu, perfis de aplicação. E então, se uma pessoa nunca fez, sentir-se-á mais confortável em chegar a bom porto se tiver alguma coisa, uma receita, algo que lhe diga, olha, fazes assim, assado, e chegas a esta, depois tens que validar e não sei o quê. Eu penso que é muito mais interessante do que... E agora, por onde é que eu começo? Não é? Tem a ver com isso. A partir do momento em que se calhar já se fez tantas vezes, já nem se precisa de método nenhum porque já se sabe fazer. Pronto.
Essa é uma das ideias que me vem à cabeça. Em relação à comparação com o enquadramento de Singapura, o enquadramento de Singapura diz simplesmente o que é um perfil, não é? Tanto quanto é do meu conhecimento, se me recordo bem, diz que é uma documentação que é composta por aqueles 5 elementos, mas ele não diz como é que cada um daqueles 5 deliverables, aqueles resultados enfim, aquelas 4 coisas que tem que se fazer, como é que elas são feitas, não é? E, portanto, não é nenhum método, é uma declaração. Eu acho que o enquadramento de Singapura não é mais do que uma declaração e define o que é um perfil de aplicação. Muito interessante que tenhas pensado no enquadramento de Singapura como uma declaração. Interessante. Então vou colocar-te mais uma questão, já que não temos neste momento mais nenhuma, que é, tu insistes um pouco na validação do domain model, do modelo de domínio, não é? Insistes nisso. Porquê é que insistes nisso? Nas tuas validações já encontraste erros que tu consideres significativos e que teriam causado problemas mais à frente se não tivessem sido identificados nessa fase? Que tipos de erros é que tu encontraste? Podes-nos dar algumas luzes sobre isso? É muito interessante a pergunta. De facto, a experiência aqui em Madrid veio-me convencer que o ponto crucial é, bom, até o momento, não é? Que o ponto crucial é, de facto, a validação do modelo de domínio. E como diz o Tom e a Karen Coyle, Tom Baker e Karen Coyle, eu tenho isso nos slides, e eu acho que nunca percebi isso tão bem até este momento. Eu estou à procura nos slides, acho que ainda estão a partilhar o ecrã, não estou? Estás? Olha, é melhor continuarmos a falar, senão o Stefan não nos ouve. Estou aqui à procura dos slides, só um segundo. Sim, eu estou só aqui à procura onde é que está a definição. Aqui. O modelo de domínio é... eu não tenho inglês, pois. O modelo de domínio é... eu não traduzi isso para português, mas eles, no fundo, ele diz que ele diz que é o modelo básico, no fundo é o coração de tudo. E, portanto, se nós não definimos bem o modelo de domínio, tudo que vem a seguir vai estar mal feito. E é o que eu dizia há bocado. Quando chegarmos à matriz de restrições, se tivermos erros, quer dizer que o modelo de domínio não está nada bem definido. No caso que fizemos aqui em Madrid, que foi muito, muito interessante, se compararmos a primeira versão do modelo de domínio com a terceira versão, porque já estamos na terceira, as diferenças são muito grandes. Poderão dizer, porque vocês não souberam fazer bem a primeira versão. Não creio que seja isso. O que acontece é que nós envolvemos a comunidade no processo de validação. As pessoas vieram, experimentaram, sentiram fisicamente o que era aquele modelo e deram feedback. E, de facto, o que nos aconteceu... Primeiro, para mim, o contexto é altamente complexo. Tenho ainda hoje muitas dificuldades em perceber alguns conceitos. Outra coisa que é muito importante dizer é que trabalhei o mano a mano, perfeitamente, e ainda por cima estou em Espanha, posso dizer isso, com uma especialista no domínio de aplicação, que além de ser especialista no domínio de aplicação, tem alguma capacidade de modelação, isto é, humanidades digitais, portanto, não é pura filóloga. E, portanto, nós as duas, eu especialista enfim, não sei se sou especialista, mas pelo menos tenho alguma capacidade de modelar semanticamente. Com uma pessoa ao meu lado que sistematicamente, a quem sistematicamente eu podia perguntar o que é isto e o que é aquilo, não é? E às vezes ela lidera e eu vou atrás e vice-versa.
fez com que, porque a documentação era muito má e as bases de dados estavam muito mal feitas. E, portanto, a compreensão das bases de dados foi muito difícil e nitidamente erramos em algumas coisas. Por outro lado, esse é um aspecto. Por outro lado, inicialmente abstraímos pouco e quando percebemos que havia conceitos que eram muito parecidos, mas não exatamente igual, decidimos aumentar a abstração e perder um bocadinho de semântica para possivelmente, esperemos, ganhar em interoperabilidade com outras comunidades. E, portanto, esse processo não se faz em uma versão do modelo de domínio. É um processo que se vai fazendo, porque a assimilação dos conceitos por parte do que não é especialista, mas é no contexto de aplicação, mas é especialista em modelação, não é? Ele precisa de tempo para assimilar tudo isso e para ir abstraindo. Não sei se respondi à pergunta. Sim, sim, pronto, muito bem. Vamos então terminar, já que não temos mais perguntas. Agradeço a participação, agradeço a audiência e agradeço a ti teres Eu é que agradeço. apresentado duas versões do mesmo webinar, na semana passada uma em inglês e esta semana uma em português, e espero que ele tenha sido útil para quem assistiu. Vamos informar a audiência que no próximo mês continuaremos com os nossos webinars. No próximo mês teremos o Dave Clark, que virá falar aqui de um software que desenvolveram no âmbito da empresa dele, que é a Sináptica. E, portanto, resta-me despedir-me até o próximo mês, até junho. Stefan, we are finished. We are done. Thank you, Mariana, and thank you, Anna, for today's webinar. And for those still here, the webinar was recorded and will be made available to you within 48 hours of today's live broadcast, along with the slides. All right, that is all from us today. Have a great day.